O que você faria se sua família, toda a sua fundação, desmoronasse com uma frase? Se as mesmas pessoas que te criaram com amor, de repente te transformassem em uma desgraça. Você não é mais nossa filha. Essas foram as últimas palavras que Marina ouviu antes que a porta batesse atrás dela. Grávida de 7 meses e completamente sozinha. Ela não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha plano. Apenas um banco de parque frio abaixo dela e uma vida crescendo dentro dela. Mas o que aconteceu depois, o que começou com um estranho de terno parando sob um poste de luz bruxulente, iria remodelar não apenas o destino dela, mas o dele. Acompanhe esta história até o final. Porque não se trata de ser resgatado. É sobre duas pessoas destruídas salvando uma à outra, e construindo algo que nenhuma delas achava que merecia. Dedo para a direita, conte para a gente nos comentários, você já se sentiu completamente abandonado e acabou encontrando forças no lugar mais inesperado. O banco era mais duro do que Marina esperava. O metal cravou-se em sua espinha. E a umidade da chuva da noite anterior ainda permanecia nas ripas de madeira. Ela abraçou a barriga inchada e sussurrou, desculpe. Querida, não sei para onde ir. O poste de luz zumbia no alto, lançando uma luz amarelada e doentia sobre a praça vazia. Ninguém olhou para ela. Ninguém parou. Poucas horas antes, ela estava parada na porta da cozinha de seus pais, segurando um pedaço de papel amassado com as mãos trêmulas. Era um teste de gravidez. Positivo. Sua mãe congelou no meio do caminho. O cheiro de pão quente ainda no ar. Seu pai abaixou o jornal, os óculos escorregando para a ponta do nariz. Silêncio. Então veio a gritaria, a vergonha, a exigência de sair. O golpe final, aquela criança não é bem-vinda nesta casa. Ela não reagiu. Não fazia sentido. A vergonha já a estava engolindo por inteiro. Agora, lá estava ela, 22 anos. Grávida de 7 meses e sem ter para onde ir. E então, passos. Devagar, firme, caro. Um homem de terno escuro. Impecável. Fora do lugar. Seus sapatos não combinavam com o asfalto rachado. Ele parou na frente dela. Olhou para ela, não através dela. Você está bem? Ele perguntou. E essa pergunta, feita com gentil convicção, desvendaria tudo o que ela achava que sabia sobre a vida. Sobre segurança. Sobre família. Porque ela não sabia disso naquela época. Mas este não foi o fim da sua história. Foi apenas o prólogo de algo extraordinário. Marina nunca imaginou que seu próprio sangue pudesse se tornar uma arma. No entanto, lá estava ela, parada na porta da casa de sua infância. O som oco das últimas palavras de seu pai ecoando em sua mente. Você não é mais nossa filha. Ela viu o avental da mãe cair no chão como se tivesse sido atingido por uma força invisível. Naquele momento, o calor da cozinha, o aroma de pão fresco, o riso de dias melhores, foi arrancado. Tudo o que restou foi um silêncio cavernoso, quebrado apenas pelos passos frios do pai, que se virou e foi embora. Os olhos de sua mãe, antes tão cheios de ternura, estreitaram-se de decepção. Vá embora antes que eu me arrependa de ter-lhe dado a vida. Sibilou ela, com a voz embargada. O coração de Marina se partiu. Como ela, uma jovem que dedicara cada instante a agradar os pais, havia se tornado uma vergonha. Tremendo, ela afundou na cadeira mais próxima, agarrando o resultado amassado do exame na mão trêmula. Grávida de 7 meses. Positivo. Um simples exame médico, destinado a trazer esperança, detonou a bomba que subjugava a reputação cuidadosamente construída de sua família. Em sua comunidade devota, rumores e sussurros sobre bebês nascidos fora de casa eram espalhados por cima das cercas dos quintais. Os boatos se espalhavam mais rápido que a verdade. A imagem do pai a assombrava, a expressão severa no maxilar. O brilho de raiva nos olhos. Ele sempre fora seu herói, aquele que lia histórias para ela dormir quando a mãe adoecia. Que a ensinava a andar de bicicleta naquela velha entrada suburbana. Agora, ele a olhava como se ela fosse uma estranha. Uma mancha em seu legado. Quando sua mãe finalmente falou novamente, foi com amargura e medo. Você tem ideia do que isso vai fazer conosco? Com o nosso nome. Ela cuspiu as palavras como veneno. Arrume suas coisas. E assim, o mundo de Marina desabou. Nos dias que se seguiram, a traição foi mais profunda do que o frio úmido do início da primavera. Ela se viu parada na chuva do lado de fora da porta da casa de sua melhor amiga. Lucia, encharcada até os ossos. O rosto de Lucia se contorceu em um pedido de desculpas enquanto ela colocava uma carta na mão de Marina. Eu queria poder ajudar, sussurrou, mas meus pais disseram que eu seria a próxima. A carta tremia nas mãos de Marina, desculpas e arrependimentos escritos à mão. Mas sem um abrigo de verdade. Sem teto, rejeitada, ela vagou até o único lugar que outrora prometia consolo, a velha praça do parque onde ela e Lucia compartilhavam segredos sob o céu da meia-noite.
A fonte estava seca, os caminhos rachados. Ela afundou em um banco frio, envolvendo a barriga crescente com os braços. O metal pressionava desconfortavelmente sua espinha, lembrando-a de quão sozinha ela estava. Como tudo deu tão errado, ela pensou: fiz tudo certo. Estudei, trabalhei, amei. Lágrimas turvaram sua visão. A vergonha se apoderou de seu peito, apertando-a mais a cada carro que passava. Ela imaginou os vizinhos observando por trás das cortinas fechadas, apontando e sussurrando: lá vai Marina Fernandes carregando o fardo da desgraça. Mas em meio ao desespero, um resquício de algo mais começou a se agitar, uma determinação feroz. Se sua família conseguiu expulsá-la tão facilmente, talvez ela trilhasse um caminho inteiramente novo, um caminho construído em seus próprios termos, onde a vergonha não pudesse persegui-la. Sua mente fervilhava de possibilidades: ficar no sofá com parentes distantes que poderiam ter pena, candidatar-se a qualquer emprego em uma biblioteca que tolerasse sua condição, juntar economias para um apartamento apertado. Qualquer coisa era melhor do que a lembrança dos olhos da mãe, mais frios do que aquele banco sob ela. No entanto, mesmo quando a esperança vacilou, o medo pairou. Para onde irei quando o sol se põe? A ideia de suportar mais uma noite naquele banco a fez-se levantar. Ela precisava se mexer, precisava encontrar um plano. Ao se levantar, seus olhos avistaram uma figura na beira da praça, um homem impecavelmente vestido, de terno escuro, parando sob a luz fraca do poste. Seus olhares se encontraram por um breve segundo, e algo silencioso passou entre eles, talvez o reconhecimento de uma solidão compartilhada. Marina balançou a cabeça, sentindo o peito apertar. Concentre-se. Encontre abrigo, mas o homem não se virou. Em vez disso, deu um único passo em sua direção. E naquele momento, a história mudou, porque a salvação raramente chega como um grande trovão, muitas vezes vem como uma pergunta silenciosa de um estranho na noite. O homem parou sob o poste de luz bruxulente, seus sapatos de couro envernizado brilhante contra o asfalto rachado. Marina mal notou sua presença a princípio, seu mundo havia-se reduzido ao banco sob ela. A dor nas costas e o estrondo do seu coração ecoando em seus ouvidos. Mas então ele falou, em voz baixa e firme: com licença, você está bem? Ela ergueu os olhos. O terno dele era impecável, lã azul marinho, corte adequado para uma sala de reuniões. A gravata balançava ligeiramente para fora do centro, como se ele a tivesse afrouxado na expectativa de algo maior do que meros negócios. Seus olhos, escuros e alertas, não demonstravam piedade, apenas preocupação. Seu primeiro instinto foi recuar. Em todos os anos que ela conhecia, um homem bem vestido parando para verificar uma mulher vulnerável significava problemas. Ela imaginara assédio, manipulação, ultimatos, não uma tábua de salvação. Ela começou, mas as palavras falharam em seus lábios. O que ela disse? Que seus próprios pais a haviam despejado horas antes. Que ela havia passado a noite no parque de um estranho. Que ela carregava uma vida dentro de si. Uma vida para a qual não tinha um lar para retornar. Em vez disso, ela olhou para ele, muda. Ele estendeu a mão enluvada, gentil e respeitosa. Meu nome é Diego Mendoza, disse ele. Trabalho aqui perto. Você parece cansado, com frio. Um nó se formou em sua garganta. Aquele era o momento que ela sempre temerá, o momento em que um estranho decidisse assumir o problema dela. Um momento contra o qual ela não tinha defesa. Mas ela não se afastou. Havia algo em seu olhar, uma vulnerabilidade silenciosa. Como se ele também tivesse sido desequilibrado pela crueldade da vida. Diego enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um cachecol de cachemir dobrado. Aqui, disse ele suavemente. Enrolo em volta do corpo. Está frio demais para ficar aqui fora. Marina hesitou. Aceitar significava confiar. Confiança parecia um luxo que ela não podia se dar. Mas o cachecol era quente, com um leve aroma de cedro e algo exclusivamente dele. Ela o enrolou nos ombros, o tecido deslizando sobre sua blusa úmida. Obrigada. Ela sussurrou. As palavras soaram pequenas. Precisa de ajuda para ir a algum lugar? Perguntou ele. Tenho um carro ali na rua. Sua mente acelerou. Se ela dissesse sim, ele veria sua barriga crescendo. Descobriria seu segredo. Ela seria exposta. Mas cada parte dela, cada músculo trêmulo, ansiava por um lugar seguro para pousar. Por favor. Ela suspirou finalmente. Diego ofereceu o braço. Marina o aceitou, surpresa com a firmeza do aperto. Ele usava uma aliança de ouro simples na mão esquerda, não uma aliança de casamento. Mas algo que demonstrava compromisso. No entanto, seus olhos brilharam quando ela mencionou sua condição, arrependimento, resignação, algo mais profundo. Enquanto caminhavam, Marina o observava. Sua postura era ereta, quase rígida, como se carregasse fardos invisíveis sobre os ombros largos.
Os postes de luz pintavam metade de seu rosto na sombra, uma metáfora adequada. Pensou ela, para um homem claramente bem-sucedido, mas parcialmente oculto por trás da própria dor. Ele dirigia em silêncio, apenas o suave zumbido dos pneus no asfalto molhado entre eles. O pulso de Marina começou a se estabilizar. Suas defesas baixando. Ela percebeu o quanto estava exausta, a vigilância, a vergonha, o medo, a haviam esgotado. Por fim, Diego olhou para ele. Eu sei o que você está pensando. Disse ele baixinho. Que eu não conheço a sua história. Que eu não consigo entender. O coração de Marina se apertou. Ele tinha razão. Julgar um terno pela capa era da natureza humana. Mas havia sinceridade em seu tom que ela não conseguia ignorar. Já passei pela sua situação. Admitiu. Anos atrás. Perdi tudo, meu irmão. Minha casa. Meu parceiro. Não importava quantos zeros havia na minha conta bancária. Aprendi que a dor não discrimina. Marina o encarou, com lágrimas escorrendo. Um magnata que falava de fracasso. Isso destruía todos os preconceitos que ela tinha. Chegaram a uma entrada com portão, uma propriedade ampla, morada por sebes suavemente brilhantes. Ele parou o carro sob um carvalho cujos galhos se arqueavam acima como o teto de uma catedral. Esta casa, disse ele, em voz baixa, era o sonho do meu pai. O meu também, mas parecia vazia, até eu conhecer você. Marina prendeu a respiração. Ela se sentia uma invasora. Mas as palavras dele a convidavam a entrar. Ele destrancou o portão e a conduziu por uma entrada lateral até uma pequena casa de hóspedes, modesta. Aconchegante. Tudo o que ela não esperava. Mas precisava desesperadamente. Aqui, disse ele, acendendo um abajur. O quarto era simples, uma cama. Um criado mudo. Um abajur. Cobertores macios dobrados com capricho. Marina afundou na beira da cama. Com as mãos trêmulas. Diego ficou parado perto da porta. Dando-lhe espaço, mas sem querer desaparecer. Você não me deve nada. Disse ele. Você não é um caso de caridade. Ela olhou para cima. Por que você está me ajudando? Ele fez uma pausa, observando as linhas vazias ao redor dos olhos dela. O jeito como ela se balançava suavemente para se acalmar. Porque acredito que ninguém deve encarar a noite sozinho. Naquele momento, Marina compreendeu, aquele encontro não era uma transação. Era o frágil começo de duas almas feridas escolhendo confiar uma na outra. Ela assentiu, com a voz rouca. Obrigada. Diego deu um sorrisinho triste. Descansa agora. Amanhã a gente resolve o problema juntos. Ao sair, a porta se fechou suavemente atrás dele. Marina deitou-se na cama. A gentileza do estranho pulsando dentro dela como uma batida de coração. Acima do zumbido da noite. Ela sentiu pela primeira vez desde o exílio, esperança. E nessa frágil esperança estava a promessa de cura. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas de renda, pintando padrões delicados no piso de madeira. Marina acordou em uma cama que jamais imaginou que reivindicaria, não como hóspede, mas quase como um lar. O peso em seu peito não era vergonha ou medo desta vez, mas a suave ondulação de uma nova possibilidade. Ela ficou imóvel, ouvindo o zumbido distante da rotina matinal de Diego, o tilintar medido de uma caneca no balcão, o giro suave de uma máquina de café expresso, o virar silencioso de páginas. Ela se livrou das cobertas, com todos os músculos tensos por semanas dormindo em bancos de parque, e se enrolou no cachecol de cachemir que ele lhe dera. Enquanto caminhava pelo corredor, passou por uma pequena prateleira onde ele já havia colocado uma pilha de livros cuidadosamente dobrados, romances que ela outrora estimava. Agora emprestados de volta como uma tábua de salvação. Um bilhete rabiscado à mão estava em cima, para momentos de silêncio. Encontrei paz nas palavras quando o mundo era cruel. Sua garganta se apertou. As palavras, ambas, começavam a costurar as arestas da confiança. No andar de baixo, Diego estava em pé junto a uma mesa simples de madeira, tomando seu café com os olhos afiados pela solidão. Ao vê-la se aproximar, ele colocou a caneca de lado, oferecendo um aceno de cabeça que continha mais calor do que qualquer bom dia que ele pudesse expressar. Café da manhã? Perguntou ele, apontando para uma tigela de mingau de aveia com frutas vermelhas frescas e uma jarra de leite de amêndoas. Algo para te manter forte. Ela hesitou, lembrando-se do desprezo do pai, sua recusa até mesmo em compartilhar uma refeição. Mas aquilo era diferente, não havia julgamento. Apenas cuidado. Sentou-se, pegando uma colherada, sentindo o gosto doce pela primeira vez em dias. Ela começou, com a voz embargada. Eles me expulsaram. Meus pais, minha melhor amiga, todo mundo. O olhar de Diego se suavizou. Eu sei, li sua carta. Suas palavras pairavam no ar. Coisas não ditas fluíam entre eles. Eu também perdi alguém. Meu irmão. Eu estava tão focado nos negócios que não percebi que a vida estava se esvaindo. Então,
Perdi a única família que eu pensava ter. Marina fechou os olhos, imaginando sua própria perda devastadora. Segurança. Pertencimento. Amor incondicional. Duas almas à deriva, ambas abandonadas por aqueles que amavam. Nas horas seguintes, eles se acomodaram em uma rotina silenciosa. Diego caminhava pelos jardins da casa para tomar ar fresco. Marina sentava-se perto de uma pequena janela, observando o jardim, onde flores orvalhadas balançavam ao vento. Quando ela tropeçava, dominada pela exaustão ou pelo medo, Diego aparecia, com a mão em seu ombro. A voz como uma âncora: "Você está segura aqui." Certa tarde, a tensão se dissipou por causa de algo tão simples quanto lavar roupa. Marina lutava com uma pesada cesta de roupas de cama, seus braços tremiam com o esforço. Diego se moveu sem hesitar, pegando delicadamente a cesta e levando-a para a lavanderia. "Sinto muito não poder fazer mais." Ela murmurou. Ele fez uma pausa, dobrando uma folha com cuidado meticuloso. "Você faz mais do que imagina. Você me lembra porque construí este lugar, para proteger pessoas que não têm outro lugar." Trabalhavam lado a lado, o silêncio pontuado pelo som da máquina de lavar e o clique suave dos cabides. Nesses pequenos atos, compartilhar tarefas, preparar chá, empilhar livros, começaram a aprender o ritmo um do outro, a calibrar a confiança um do outro. No entanto, por trás de cada gesto terno, havia uma ponta de dúvida. Marina se perguntou: e se ele acordar amanhã e se arrepender de tudo? E se Diego lutou contra seu próprio medo? E se ela decidir que é melhor ficar sozinha? Naquela noite, a chuva começou a bater nas janelas. Marina andava de um lado para o outro na sala, com o coração disparado. Parou diante de uma foto sobre a lareira, uma imagem em preto e branco de Diego e seu irmão. Rindo, a alegria deles estava congelada no tempo, uma dor nos olhos dele que ela só havia vislumbrado uma vez. Ele a encontrou lá. "Éramos nós", sussurrou, antes de tudo desmoronar. Sua mão encontrou a moldura. "Eu." Ela engoliu em seco. "Ainda não consigo acreditar que você está fazendo isso por mim." Ele se aproximou, com a voz rouca. "Ninguém deve enfrentar tempestades sozinho. Nem você, nem esta pequena." Ele colocou a mão delicadamente sobre a barriga dela. "Deixe-me carregar parte do seu fardo." Naquele momento, suas defesas ruíram. Ela se inclinou para ele, com lágrimas encharcando seu ombro. Duas almas fragmentadas se agarraram uma à outra, forjando um vínculo tácito, o de que, na dor uma da outra, haviam descoberto um caminho para a cura. Enquanto a tempestade rugia lá fora, eles permaneceram juntos, ancorados em uma confiança recém-descoberta, prontos para enfrentar o que viesse a seguir. O sol da manhã entrava pelas persianas do hospital como um holofote. Marina estava sentada na beirada da mesa de exames, os dedos entrelaçados no tecido da bata. Seu coração batia forte quando o Dr. Vasquez saiu momentaneamente para buscar a papelada. Marina estava sozinha, apenas ela e o bip constante do monitor fetal. Então a porta se abriu. Carlos estava parado no corredor, com pânico e algo parecido com culpa estampados em seu rosto. Ele havia mudado em relação ao garoto que ela conhecera. Um blazer de alfaiataria substituiu sua calça jeans de estudante. A confiança agora aguçava seu maxilar. No entanto, seus olhos, distantes, cautelosos, traíam um homem com medo das consequências. "Marina", disse ele suavemente, fechando a porta atrás de si. A palavra soou vazia, como um nome que ela havia descartado. Ela engoliu em seco porque agora, depois de semanas de silêncio, depois da última carta de desprezo da mãe, depois de ter construído algo frágil, mas real, com Diego. "O que você está fazendo aqui?" ela conseguiu dizer, com a voz trêmula. Carlos deu um passo hesitante para a frente. "Eu pensei que você gostaria de saber que estou aqui pelo bebê." Ele passou a mão pelos cabelos, como se tentasse colocar a vida de volta no lugar. "Eu consegui. Apoio financeiro. Uma bolsa mensal. Não posso ser pai no quarto do hospital, ainda, mas quero ser responsável." O pulso de Marina disparou responsável, poucas semanas antes. Ele havia desaparecido após o pedido de ajuda dela, dizendo-lhe para lidar com a situação sozinha para que sua promissora carreira jurídica não fosse prejudicada. Ele havia pedido que ela assinasse um contrato, meses de pensão alimentícia em troca de silêncio e sigilo. Lá estava ele novamente, oferecendo o mesmo acordo com palavras mais gentis. Ela imaginou as fileiras organizadas de números nas páginas dos contratos, a certeza arrepiante dos cifrões sobre o futuro do filho. A lembrança daquele dia, as paredes austeras do apartamento dele, a fria insistência dele para que ela fosse embora, passou pela sua mente. Seu peito doía. Ele havia quebrado a promessa de apoiá-la, escolhendo a ambição em vez da paternidade. Cada sílaba que ele dizia agora estava impregnada da traição do passado. "Não preciso do seu dinheiro", disse ela, com a voz trêmula. "Eu tenho um lar.
Tenho alguém que me escolheu, nos escolheu, quando todos os outros me rejeitaram. Carlos se encolheu como se tivesse sido atingido. Diego é rico, disse ele baixinho. Ele pode prover. Ele pode oferecer estabilidade. Marina endireitou os ombros. Estabilidade. Ela colocou a mão na barriga. Você me ofereceu um contrato antes. Queria que eu carregasse esse bebê em segredo. Você me abandonou no meu pior momento. Isso não é estabilidade. É controle disfarçado de caridade. Ele abriu a boca e fechou-a novamente. Lágrimas brilharam em seus olhos. Arrependimento. Talvez. Ou medo de perdê-la completamente. Sinto muito. Sussurrou. Carregado de anos de evasão. Eu nunca quis te machucar. Suas lágrimas, sem que ela quisesse, transbordaram. Desculpe, não foi o suficiente. Não desta vez. Eu te perdoo, disse ela, surpreendendo os dois. Mas não posso deixar você decidir o meu destino. Ou o dele. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um convite. Todo em papel de linho branco, chá de bebê para Marina e bebê, realizado na casa de Diego. Ela o colocou na mão de Carlos. Estou celebrando a vida que escolhi. E a família que escolhi. Os olhos dele brilharam ao ler a letra dela. Por um instante, ele pareceu o garoto que ela amara, vulnerável. Esperançoso. Mas então ele fechou o punho em volta do convite. Entendo, disse ele, com a voz rouca. Engoliu em seco. Espero que ele te trate bem. Ela o observou se afastar. Arrependimento e alívio conflitantes em seu peito. Quando a porta se fechou, o corredor estéril do hospital pareceu impossivelmente frio. No entanto, naquele frio, ela sentiu calor, despertado por uma escolha que definia sua força. Ela expirou, levantando a mão da barriga. Eu o escolho. Porque a verdadeira paternidade não se mede em contratos ou medo de escândalo. Ela se mede em presença. Em devoção inabalável. Em amor que se recusa a se afastar. E enquanto Marina se apoiava na pia, ela sabia que a próxima batalha seria acolher de volta uma família que uma vez a expulsou. A batida na porta da casa despertou Marina de um sonho crepuscular de canções de ninar e risadas suaves. Ela pressionou a palma da mão contra a barriga inchada, ouvindo a cautela sussurrar em sua mente: quem poderia ser? Lá fora, a voz suave de Roberto chamou: Cenoura Fernandes. Sua mãe está aqui. Ela disse que é urgente. O coração de Marina se apertou. Fazia 3 meses desde o decreto final de sua família. Os olhos desdenhosos de sua mãe. As palavras de seu pai. Mais frias que os ventos de inverno, não volta até que isso seja resolvido. Agora, diante da mulher que um dia a trancou na rua, Marina sentiu uma dor familiar de traição. Mas algo mais profundo a atormentava, um eco da menina que costumava se agarrar à barra do avental da mãe em busca de conforto. Ela endireitou os ombros e abriu a porta. Rosa estava parada nas soleiras da porta com os olhos vermelhos. Mas sérios, um envelope agarrado em dedos trêmulos. Ela parecia menor, desgastada pelo tempo. Pelo remorso e, possivelmente, pela culpa. Marina, Rosa sussurrou, com a voz embargada. Sinto muito, Miguel, seu pai, ele está muito doente. Ele precisa de cirurgia, imediatamente. Nós não temos dinheiro para isso. Ela engoliu em seco, os lábios tremendo. Eu pensei que você tivesse seguido em frente. Mas eu não tinha mais a quem recorrer. Vergonha, alívio e raiva guerreavam dentro de Marina. O mesmo sangue que a expulsara agora precisava dela. O desespero da mãe ressoava com o dela quando fora deixada de lado, uma simetria involuntária de dor. Ele está no hospital? Perguntou Marina, recuperando o fôlego. Rosa assentiu, com lágrimas escorrendo. Os médicos dizem que ele tem um problema cardíaco grave. Sem cirurgia, ele não vai sobreviver. Marina sentiu a garganta apertar. O pai que a havia renegado agora enfrentava a morte sozinho. Ela olhou para Rosa, um pedido de desculpas mais longo do que as palavras expressavam em seus olhos. Antes que Marina pudesse falar, Diego entrou pela porta, um verdadeiro manto de calma. Ele observou Rosa por um instante e depois se voltou para Marina. Você não precisa decidir agora, disse ele gentilmente. Por que não nos sentamos todos? À luz suave do abajur da sala, Marina colocou Rosa no sofá enquanto Diego buscava água em silêncio. O peso do momento a oprimia curá-lo ou abandoná-lo. A voz de Rosa quebrou o silêncio. Sei que não merecemos sua gentileza. Nós a julgamos, a machucamos, a expulsamos. Eu vivi com medo de escândalos, então, em vez de amor, ensinei-lhe o medo. Ela estendeu a mão, trêmula. Por favor, ajude meu marido. Ajude seu pai. Marina apertou a mão da mãe. A pele fina como papel. E sentiu uma pontada de compaixão. Mas o perdão exigia mais do que pena. Exigia responsabilidade. Diego voltou com a água de Rosa e sentou-se ao lado de Marina. Deixe-me cobrir os custos da cirurgia. Ofereceu-se, com a voz firme.
Mas com uma condição, que seus pais peçam desculpas a Marina na frente da filha dela e aceitem a criança incondicionalmente. Os olhos de Rosa se arregalaram de alívio e humildade. Qualquer coisa, sussurrou ela. Faremos. Marina respirou fundo, preparando-se. Esta era sua chance de reconstruir a confiança, não às cegas. Mas com cuidado, tijolo por tijolo. Então vamos fazer isso agora, disse ela suavemente, com a voz firme. Miguel merece essa chance. E nós também. Ela se virou para Rosa. Mãe, você pode me olhar nos olhos e pedir desculpas pela forma como me tratou, 7 meses atrás. Quando eu mais precisava de você. Rosa assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela ergueu os olhos para Marina, com a voz trêmula. Mas firme. Sinto muito, Marina, por cada palavra dura, cada olhar frio, e por ter virado as costas quando você precisava de mim. Por favor, me perdoe. Marina sentiu o aperto no peito se dissipar. O pedido de desculpas era sincero, cada palavra carregava o peso do arrependimento. Então ela encarou o pai. Miguel permaneceu em silêncio na beira do sofá, o rosto pálido. Pai, disse ela, com a voz quase num sussurro. Eu o perdoo pela sua raiva e pelo seu medo. Eu o perdoo por não acreditar em mim. O Senhor pedirá perdão à minha filha, que será sua neta, também. O olhar de Miguel se voltou para o pequeno berço no canto, onde sombras silenciosas brincavam no móbil acima. Seus olhos brilhavam. A você, começou ele, com a voz rouca, e à minha neta. Peço desculpas. Agi por medo, medo pela nossa reputação. Eu estava errado. Por favor, me perdoe. Ele viu a pequena marca da mão no envelope que a esposa ainda segurava, uma foto do ultrassom de Marina. A neta verdadeira, não um boato. Sua respiração ficou presa. Diego se levantou e pigarreou. Em nome da nossa família, Marina. Sofia e eu, aceito suas desculpas. E aguardo ansiosamente vê-lo no hospital. Juntos, ajudaremos Miguel a superar isso. No silêncio que se seguiu, Marina percebeu algo profundo. A cura não era um ato único, mas uma tapeçaria tecida a partir da admissão, do pedido de desculpas e da disposição para mudar. E naquela noite, 2 famílias fragmentadas começaram a tecer novos fios. Enquanto Rosa e Miguel partiam para o hospital, Marina permaneceu na porta. Diego passou o braço em volta dela, em silenciosa solidariedade. Ela olhou para ele, com gratidão brilhando nos olhos. Obrigada, sussurrou, não apenas pelo dinheiro, mas por estar ao seu lado, por acreditar nela. Ele deu um beijo na testa dela. Sempre, atrás deles, as luzes da casa brilhavam quentes contra a noite escura, um farol de esperança para o capítulo que estava por vir. A primeira vez que Marina segurou o panfleto nas mãos, papel branco e nítido, carimbado com letras maiúsculas, ela sentiu o peso de sua própria jornada se acomodar ao seu redor como um manto. A Fundação Second Step dizia. Legendado, apoiando mães que estão reconstruindo suas vidas. Ela estava no pequeno salão comunitário. O mesmo prédio onde outrora se escondia dos olhares críticos quando tinha 19 anos. Aterrorizada, agora, vestia um blazer sob medida e falava ao microfone. Com a voz firme, mas carregada da força bruta da experiência vivida. Boa tarde, começou ela, examinando um mar de rostos, mulheres segurando crianças. Algumas com esperança nos olhos. Outras ainda assombradas pelo medo do abandono. Meu nome é Marina Fernandes. Há 2 anos, eu estava aqui, do outro lado destas portas. Dormindo em um banco de parque, grávida. Sozinha, envergonhada. Um silêncio se instalou. Ela fechou os olhos por um instante, recordando aquela noite, a madeira úmida pressionando sua espinha. O zumbido distante do trânsito como uma canção de ninar zombeteira. O vazio que ameaçava engoli-la por inteiro. Mas alguém inesperado, me ofereceu abrigo. Continuou ela, com o olhar firme. Ele não pediu contratos nem segredo. Ele simplesmente me viu como humana, digna de compaixão. A voz de Marina falhou. Não de medo, mas da onda de gratidão que carregava. Na plateia, uma jovem mãe estendeu a mão para apertar a de seu parceiro. Um voluntário enxugou uma lágrima. Foi a primeira vez que muitos viram sua difícil situação refletida em alguém que realmente esteve lá. Ela se mexeu, lembrando-se dos primeiros dias com Diego. Como eles construíram confiança, ainda que timidamente, com cafés da manhã de aveia e tarefas compartilhadas. Como o retorno do pai biológico testou sua determinação. Como sua verdadeira reconstrução começou quando ela encarou os pais no hospital, exigindo desculpas, desafiando os muros da vergonha a ruírem. Que foi o momento em que ela percebeu que a cura não se tratava apenas de salvar uma vida, mas de reacender a esperança para muitas. Hoje, a Fundação Second Step abre suas portas. Anunciou ela, com os olhos brilhando de convicção. Oferecemos abrigo noturno, assistência jurídica, treinamento profissional
o mais importante. Uma comunidade que entende. Porque nenhuma mãe deve carregar seus fardos sozinha. Ela conduziu-os até uma mesa comprida onde panfletos estavam dispostos em fileiras organizadas. Ao lado de fotografias da casa de hóspedes, outrora um refúgio solitário. Agora um lar compartilhado por até 6 mulheres ao mesmo tempo. Parou diante da imagem do banco do parque, sua memória quase sagrada. Um testemunho de quão longe ela havia chegado. Atrás dela, Diego permanecia em silêncio, o visionário que ousara desafiar o medo dela, e o seu próprio. A parceria, forjada na vulnerabilidade, florescera em uma missão compartilhada. Ele havia conseguido financiamento inicial, reunido voluntários e até se juntou a ela no pequeno palco, prometendo a todas as mães a mesma chance que ela havia recebido. Naquele momento, Marina olhou para o outro lado do corredor. Para uma mulher em prantos que segurava sua filha recém-nascida. Lembranças dos seus primeiros dias como mãe, bolsas de fraldas. Noites sem dormir, dúvidas corroendo sua confiança, ressurgiram. Ela desceu os degraus, estendendo a mão para abraçar aquela estranha. Vai melhorar, ela sussurrou, com a voz rouca. Vamos trilhar esse caminho juntos. À medida que a multidão se aproximava, um murmúrio suave crescia, histórias trocadas. Risos em meio às lágrimas. A formação de laços que transcendiam linhagens. Mais tarde, caixas cheias de roupas doadas enchiam o corredor. Advogados ofereciam consultas gratuitas num canto. Uma mãe solteira chamada Carmen se aproximou de Marina, com o olhar cheio do mesmo medo distante que Marina um dia viu em seu próprio reflexo. Marina passou o braço em volta do ombro dela. Conte-me sua história, disse ela suavemente. E enquanto Carmen falava, com a voz trêmula de esperança e trepidação, Marina percebeu algo profundo. Seu legado não era um monumento ou uma placa, mas uma comunidade viva e pulsante. Cada mulher que ela ajudasse levaria adiante a luz que um dia encontrara, guiando outras para longe da escuridão. Naquela noite, enquanto Marina e Diego trancavam as portas, pararam sob a luz da varanda. As janelas do chalé brilhavam calorosamente, um farol para qualquer mãe que se perguntasse a quem recorrer. Ele se virou para ela. Com a voz terna, você salvou tantas vidas. Marina. Ela se inclinou na direção dele, segurando a caixa de doações mais recente contra o quadril. Não, corrigiu ela suavemente. Nós salvamos um ao outro. Juntos. Eles percorreram o caminho até o portão, o mesmo caminho que ela outrora percorrera sozinha. Agora, cada passo ecoava com propósito, compaixão e a promessa de que ninguém jamais trilharia aquele caminho na escuridão novamente. E enquanto a noite envolvia o mundo em seu silêncio silencioso, Marina sussurrou para as estrelas acima, que cada mulher encontre seu segundo passo.